Fica então, meu boa noite a todos. Nós vamos estar hoje na última série dos estudos que estamos tendo sobre Jesus, com o nosso irmão Daniel. E nós vamos ter no próximo domingo uma nova série, agora sobre Daniel e Apocalipse. Então, que Deus nos abençoe. Nós vamos pedir à irmã Cleide Moutinho que faça a oração após o hino, tá bom, irmã Cleide? Nós vamos cantar o hino e, após o hino, vamos ter, então, o nosso estudo. Para o caminho nós teremos, unidos pela palavra, espada de poder, verdade que liberta, nós teremos, unidos pela palavra, unção dobrada do Espírito, ao Senhor vem nos encher, faz-nos unidos pela palavra, nós faremos grandes maravilhas ao descer o teu poder, faz-nos unidos pela palavra. Lâmpada para os pés, luz para o caminho nós teremos, unidos pela palavra, espada de poder, verdade que liberta, nós teremos, unidos pela palavra, unção dobrada do Espírito, ó Senhor vem nos encher, faz-nos unidos pela palavra, nós faremos grandes maravilhas ao descer o teu poder, faz-nos unidos pela palavra. Do Espírito, ó Senhor vem nos encher, faz-nos unidos pela palavra, nós faremos grandes maravilhas ao descer o teu poder, faz-nos unidos pela palavra. Que bom que a palavra de Deus nos une e o mesmo Espírito Santo que inspirou a Bíblia, ele agora também nos inspira nessa união. Irmã Cleide,
por gentileza, ore para nós, pedindo a presença do Espírito Santo entre nós. Querido Deus, nosso Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Ajuda-nos, Pai, a buscar-te todo o nosso coração. Não permitas, Pai, que nos desvie dos teus comandamentos, Senhor. Guarda os nossos corações para não pecar contra ti, Pai. Desvenda os nossos olhos para reconhecer os teus comandamentos. Blinda os nossos ouvidos. Consagra nossos ouvidos para ouvir e entender a tua voz. Batiza-nos nesse momento com o teu Santo Bom Espírito para que possamos não só entender, Senhor, mas meter em prática nas nossas vidas os teus ensinamentos. Fica conosco, abençoa o Daniel, que agora vai falar, vai abrir a tua palavra, que nós sabemos, Pai, quando o Daniel falar, ele vai falar o que tem no coração. Mas no momento que Daniel abre a tua palavra, Senhor, não é mais Daniel que fala, mas é tu, Pai, que fala conosco. Por isso, vamos escutar a tua voz. Ajuda-nos. É isso que eu te peço, eu te agradeço. No teu nome santo, no nome santo de Jesus, e a comunhão do teu Santo Espírito. Amém, Senhor. Bom, então, feitas essas considerações iniciais, eu vou projetar aqui minha tela e vamos partir aqui diretamente para o nosso último estudo desta série Ensinos de Jesus. Deixa eu diminuir aqui as imagens de vocês. Muito bem. Esse último estudo, nós vamos falar sobre as tradições e o que Jesus ensinou sobre isso. O povo de Israel, nós sabemos que eles têm muitas tradições. Algumas tradições são benéficas, né, ou são bíblicas e permanecem, e outras tradições não. A gente viu, comentamos sobre a questão dos fariseus, que junto ao conteúdo bíblico, inseriu tradições do homem. Mas existem as tradições bíblicas, existem as tradições e os ritos previstos na Bíblia, e que sim, nós devemos ainda vivenciá-los. E aqui a gente vai ver algumas tradições, alguns ritos previstos ali, existentes na Bíblia, que Deus instituiu, né, e que são de uso até hoje. Então, em relação às crianças, qual que era o costume nos tempos bíblicos? Em Êxodo 13, Moisés traz o seguinte, ó, verso 1, disse o Senhor a Moisés, consagra-me todo o primogênito, todo que abre a madre de sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais. Então, aqui a gente vê um primeiro ritual, essa consagração do filho. E aqui, em Êxodo, tinha-se o filho primogênito. Tanto é verdade que Maria, mãe de Jesus, ela seguiu, sim, esse costume. Em Lucas 2, 22 e 23, a gente tem o seguinte, ó, passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Então, aqui você vê que Maria, ela leva Jesus para apresentar ele no templo. No verso 23, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Então, a gente acabou de ler essa lei, né? Lá de Êxodo 13, onde diz, todo primogênito ao Senhor será consagrado. E ali, Jesus foi apresentado e dedicado no templo. Aqui a gente observa que a orientação bíblica lá no Êxodo era de que o primogênito fosse apresentado. Tornou-se um costume, atualmente, todos os filhos, as pessoas vão lá e dedicam e apresentam a Deus no templo, na igreja atualmente, o que não é uma proibição. A ordenança, digamos assim, era que o primogênito ele fosse dedicado, tá certo? E é interessante a gente ver que Jesus, o que ele fez para dar início ao ministério público dele? Aí aqui a gente tem outro rito, que a gente já estudou esse rito, Mateus 3 vai trazer esse tema, a gente já até estudou isso, mas aqui a gente está vendo agora de um outro ângulo, como o ritual. Em Mateus 3, verso 13, nós temos o seguinte, ó, por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim?
Já estudamos o tema do batismo, quão importante e necessário ele é, o que ele representa, mas observem o ritual, né? E no verso 15, mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, o plano profético de Deus, o plano de salvação, o plano da redenção, fazia-se necessário o batismo de Jesus. Então, ele o admitiu. João Batista admite Jesus ali para que ele fosse batizado. E aí, versos 16 e 17, conclui dizendo, batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, aqui nós temos o ritual do batismo, onde Jesus, ele próprio, foi batizado por João Batista, no Rio Jordão. Esse é mais uma tradição, uma doutrina, um ritual deixado por Jesus para que nós seguíssemos. E Jesus, ele deu uma ordem à sua igreja, Mateus 28. E aqui é um ponto central de todo e qualquer cristão. E esse grupo de estudo, inclusive, é o grupo de estudo do ID. E o grande objetivo, a missão, nós fomos comissionados a cumprir essa missão de Mateus 28. É interessante, eu vou até tirar aqui o compartilhamento de tela, que eu estou tendo a satisfação de compor a liderança da igreja da qual eu faço parte, aqui em Amaralina, e a gente está fazendo um trabalho específico esse ano, que é o plano de ação, né? É o plano de gestão da igreja para o biênio 2021-2022. E, logicamente, tudo que nós fazemos na igreja, em prol da causa de Deus, na verdade, tudo que vamos fazer, né? Devemos colocar nas mãos de Deus, apresentar para Deus e pedir ao Espírito Santo para que nos dê sabedoria, nos dê o direcionamento, nos inspire realmente para que façamos as escolhas mais corretas, seja para a nossa vida pessoal, profissional, familiar, mas também, logicamente, para as atividades da igreja. Bom, mas o que eu queria dizer era o seguinte, nosso planejamento lá na igreja, ele tem sido direcionado, obviamente, com base na vontade de Deus. E para cada faseamento ali que a gente vai fazendo o planejamento, é um plano de gestão, então tem lá missão, visão, aquela matriz SWOT, alguém deve saber do que eu estou falando. E aí existem textos bíblicos que embasam. E o grande embasamento, eu fiquei muito feliz, pastor, porque a base do ID é esse texto, Mateus 28, 19 e 20, ali combinado com Atos 1:8, onde diz que o Espírito Santo seria concedido e nós seríamos revestidos de poder para testemunhar, não só na Judéia, em Samaria, mas até os confins da terra. E também em Romanos 8:14, que esse verso eu aprendi também, pastor, que é um verso que o senhor gosta muito de mencionar, onde diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito Santo, são filhos de Deus. Então, esses textos, inclusive esse Mateus 28, ele é ali a base do nosso planejamento, no qual eu volto a apresentar aqui, onde nós vamos ver o que Deus nos ordenou. Ele disse, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, a gente vê aqui um embasamento do batismo também e a ordem, né? Ide, é ir realmente e fazer discípulos. Não é simplesmente pegar uma pessoa, dar o estudo bíblico, ela se decidiu pelo batismo, ok, agora vou para o próximo. Não, é discipular, é andar com a pessoa, é estar junto, acompanhando realmente, de maneira que ela realmente aprenda. Nós temos que ensinar, e à medida que ensinamos, muito aprendemos, é um aprendizado constante, a fazer o quê? A vontade de Deus. Então,
o batismo, que está incluso aqui no verso 19, ele é também mais um rito, mais uma tradição, ritual que foi preservado até os nossos dias. Só para título de conhecimento aí do Lucas, principalmente, Júnior, o tema hoje é tradição e os rituais ali presentes na Bíblia que devemos ainda executar. Bom, nós temos aqui ainda, então, finalizando esse pequeno bloco, sobre o batismo. Eu queria abrir aqui para perguntas, considerações. Alguém gostaria de fazer alguma consideração ou colocar alguma pergunta, algo que talvez não tenha ficado claro? Muito bem. Então, vamos prosseguir. Vou compartilhar novamente aqui a tela. Ô, Daniel. Pois não, pastor. Ainda posso falar, né? Na realidade, quanto ao discipulado, interessante que você vai falar agora sobre o batismo. Interessante que o discipulado ele vem na ordem da missão dada a Deus antes do batismo. Ou seja, alguém ele começa a andar ao lado de alguém, ele começa a ser ensinado, discipulado, né? Um nome assim já encerra, para que ele chegue a ter convicção de algumas verdades, de alguns novos paradigmas, de algumas novas condutas, onde ele, pelo poder do Espírito, deixará de realizar algumas coisas que ele não sabia que era errado e vai passar a saber através do discipulador, e sempre com base na Bíblia. Interessante que a palavra batismo agora é importante, todos precisam ser batizados para serem salvos, mas antes ele precisa de ter alguém que o discipule. E mesmo após o batismo, é necessário continuar sendo discipulado. É só essa ênfase aí, Daniel, que eu gostaria de ressaltar, porque até não sei se o Lucas quer falar, mas após o batismo do Lucas, quão importante, não sei se ele tem algo a mencionar que confirme, esse discipulado, essa oração diária contigo. Como é... Oi, pastor, estão me escutando? Sim. Sim, estamos sim. Assim, eu tô no volante aqui, está um pouco complicado falar de participar atualmente aqui, mas o que eu posso dizer é que tem algumas coisas. Eu acho que quando Deus age na vida da gente, ele age de uma maneira, de certa forma, sutil, e a gente, às vezes, não consegue identificar que é ele, né? Mas, na realidade, sim, é ele. Né? Então, algumas coisas que eu tenho dito, vamos dizer assim, sim para algumas coisas na minha vida, que, com certeza, eu atribuo ao batismo, né? E não só ao batismo, mas esse discípulo está sendo discipulado, né, por alguém, né? Que é o caso do meu irmão, que é o caso também das minhas pesquisas pessoais que eu faço, os canais de YouTube sobre os assuntos, principalmente sobre o Apocalipse. Então, assim, quando você está inserido dentro desse contexto e está sendo abençoado por Deus, algumas coisas se você não tivesse sendo, vamos dizer, sondado por Deus, talvez eu diria não consigo, não faço, né? No cotidiano, no normal, né? Então, acredito que tenho plena certeza que após o batismo e esse acompanhamento da sua parte, do Daniel, as orações feitas, com certeza, eu tenho plena certeza que isso tem feito uma coisa na minha vida. Muito bom, Lucas, ouvir, viu? Muito obrigado mesmo. A Bíblia, então, não erra, mas, mais uma vez, confirmado que Jesus pede é necessário, que nós né, ele pede para irmos, né, ide fazer discípulos. Muito obrigado, Lucas. Obrigado, Daniel, por esse espaço aí. Espero não ter atrapalhado. Não, perfeito, pastor. Contribuiu demais. Eu realmente talvez não me fiz entender tão bem com relação ao discipulado, que ele é antes, até o batismo e posterior. Tem a passagem bíblica lá em Atos, se não me engano, onde diz que Paulo ele não podia falar algumas coisas porque estava dando, como é que chama, pastor? Uma comida
dava leite, como se fossem criancinhas, não podia comer alimento sólido. Então, isso é um andar. E um bebê, quando ele nasce, ele não consegue andar sozinho. Você tem que pegar ali na mãozinha dele, ajudar a se equilibrar, e aos poucos, até ele conseguir andar e correr. É interessante, pastor, porque os próprios discípulos de Deus, eles foram discipulados por Cristo, melhor dizendo, os discípulos de Jesus, eles foram discipulados pelo próprio Jesus. Imagina, você ter a sua dupla, digamos assim, aqui a gente faz as duplas de oração, imagina se minha dupla fosse o próprio Cristo, e ele me ensinando diariamente por 3 anos e meio, e ainda assim, os próprios discípulos ainda estavam cometendo pecados, é natural, né? Mas por quê? Porque eles ainda não tinham recebido o batismo do Espírito Santo, que a gente sabe que veio do Pentecostes. A gente sabe que o Espírito Santo ele vai atuando, é ele quem nos convence, inclusive, do batismo nas águas, mas essa caminhada, ela é progressiva e constante, é o processo de santificação, à medida que nós vamos permitindo, que tem lá, né, em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Então, à medida que eu vou deixando, eu vou ouvindo o bater, e abro as portas, vou abrindo a porta do meu coração para Deus, ele vai trabalhando conosco. E aí me faz até recordar, pastor, do pecado contra o Espírito Santo, onde você deixa de ouvir o Espírito Santo. Aí eu certa vez ouvi essa alegoria, digamos assim, com o Apocalipse 3:20, o bater, né? Se você está na sua casa e não tem campainha, e alguém bate a porta, e digamos que seja a porta da sua sala, e você está ali na sala, você ouve, né? A batida da porta, fica fácil, você ouve, vai lá, atende a visita, seja quem for. Agora imagina que você está no quarto, no primeiro cômodo da sua casa. A pessoa bate a porta. Aí você ouve, mas ouve um pouquinho mais baixo. E à medida que você vai se afastando, se eu for lá para o fundo da minha casa, lá no quintal, eu não ouço mais a batida da porta. Ou seja, se nós negarmos e nos colocarmos cada vez mais distante de Deus, pode ser que chegue um momento que eu não ouça mais a batida da porta que Deus está proporcionando ali no meu coração. E aí, nesse momento, a gente corre o risco, um sério risco, de perder a salvação de Deus. E aí, ainda para ilustrar, no planozinho de leitura que eu faço com meu filho, né, o Danielzinho, fez 8 anos agora, a gente leu aquela história da mulher que pede para Jesus curar a filha dela que estava endemoniada. Eu não sei se vocês recordam, eu não lembro a passagem exatamente, em Lucas. E interessante, porque a mulher vem gritando, Jesus, tem misericórdia, filho de Davi, né? Tem até uma música dessa com... esqueci o nome da cantora, eu gosto muito dela. Assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí ela vem gritando, assim, atrapalhando Jesus e os discípulos, caminhando ali, estava indo para Tiro e Sidom, se não me engano. E um dos discípulos, não fala qual, fala assim, Senhor, essa mulher está perturbando aqui, manda ela embora. Porque ela não era uma pessoa, ela não era uma israelita, ela era uma pessoa gentil, né? Era uma gentia. E aí Jesus, não, calma, não é assim não. E aí ele dá atenção para ela, e como ele costuma dizer, por causa da tua fé, seja feita a tua vontade, né? No caso, a cura da filha. E naquele instante, a filha dela lá em Cananéia foi curada. Então, esse é um grande ensinamento. Devemos ouvir a voz do Espírito Santo, fazer a vontade de Deus e, com fé, ele proporciona, sim, os livramentos e atende aos nossos pedidos, nossas orações, desde que esses pedidos e orações eles sejam guiados ali pelo Espírito Santo. Bom, alguém quer fazer mais acrescentar mais alguma coisa sobre isso? Maravilha. Então, dando prosseguimento sobre essa questão da tradição bíblica, e aí eu reforço, existem ali esse termo tradição, muitas vezes a gente usa ele de uma maneira pejorativa, né? A tradição dos homens, mas existe a tradição bíblica. O que a Bíblia nos traz ali de tradição que foi instituído e que ainda é válido? Bom, o que Jesus instituiu no lugar da Páscoa? Aqui é um ponto muito interessante.
Em João 13, nós vamos ter ali o relato da Santa Ceia que Jesus fez, aquela ceia na quinta-feira à noite, antes de ele ir para o Getsemane, né? E no verso 4 diz: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha, enxugar-lhes os pés, né, com a toalha com que estava cingido. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. É interessante a gente perceber que era do costume dos judeus, na entrada da casa, já ficava ali um banquinho, uma bacia, para que fossem lavados os pés. E as estradas, naquela época, era tudo, não tinha asfalto, logicamente, e as estradas eram empoeiradas e os pés sujavam bastante. E quando uma visita chegava, ela tinha seus pés lavados. E quem lavava os pés dos visitantes, das pessoas que chegavam na minha casa? Era o servo. E, normalmente, o servo de menor status, digamos assim. Ou seja, aquela pessoa lavava os pés da visita. E Jesus, agora, ele dá um exemplo muito importante, que é lavar os pés dos próprios discípulos. Os discípulos ali ficaram eles próprios, e aí eu reforço, embora eles estivessem há 3 anos e meio andando com Jesus, nenhum deles teve a iniciativa de, não, peraí, eu vou lavar o pé aqui do irmão, etc. Não, precisou o próprio Jesus, ele tomar essa decisão e esse procedimento, para que, verso 15, para que desse o exemplo, porque como eu vos fiz, façais vós também. Então, observa que é uma tradição, um ritual, no qual Jesus, sim, vocês também façam. E ali a gente tem a Santa Ceia. Deixa eu ver aqui mais para frente, se vai ter mais referências sobre a Santa Ceia. Mas aqui nós sabemos, né, que ele tomou 3 atitudes que caracterizam a Santa Ceia. Primeiro, o lavar dos pés, simbolizando a humildade e a comunhão que deve existir entre os irmãos. E ali também ele partiu o pão, e aquele pão sem fermento representando o seu corpo. A gente já estudou esse tema. E também o cálice com vinho, o puro suco da uva, recordando que a expressão nos originais, o termo que de maneira geral, nas traduções em português brasileiro, usa-se a expressão vinho, o vocábulo vinho. No original, nós temos 3 palavras diferentes. Um vinho alcoólico, um vinho que não é alcoólico, que é o puro suco da uva, e uma outra palavra que pode ter as 2 conotações, pode se referir ao alcoólico como ao não alcoólico. E aqui na Santa Ceia, Jesus ele utiliza a palavra que representa o puro suco da uva, não é o vinho alcoólico, a gente já tratou desse tema também. Então, Jesus institui ali a Santa Ceia e substitui a festa da Páscoa como originalmente era feita, porque a Páscoa representava exatamente o cordeiro pascal que ele era consumido ali na ceia, né? Era morto e era comido na ceia. Ele próprio, o Jesus, o tipo, ele chegou ao antitipo, ou seja, o próprio Jesus estava cumprindo ali, como a gente tem na morte de Jesus na cruz, o cordeiro que morre na cruz não precisa mais fazer o sacrifício do cordeiro, senão faria-se até hoje, né? Sacrificando o cordeiro. Não há mais necessidade. E da mesma maneira, aquela ceia de Páscoa, ela agora é substituída pela Santa Ceia, onde Jesus estabelece esses 3 rituais principais: o lava-pés, a ingestão do pão sem fermento e do vinho. É interessante a gente perceber que algumas denominações e, enfim, outras igrejas, e reforço,
Não estamos aqui com a ideia de dizer que a Igreja Adventista é melhor ou pior do que outra, não. Mas nós confiamos plenamente na Bíblia, nossa única regra de fé e prática. E, biblicamente, a Santa Ceia é composta de lava-pés, de comer o pão e ingerir, né, e beber o vinho, representando o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, né? E o lava-pés ali purificando, é um novo momento de purificação e a comunhão entre os irmãos. Então, esses são os significados gerais. Interessante que nós nos batizamos, não é isso? Nas águas. E ali nós somos purificados pelos nossos pecados. Mergulho, né? Lembra do termo baptizo, de mergulhar, representa o sepultamento, e é erguido representando um novo homem para viver em novidade de vida, ali limpo dos pecados. Porém, nós somos seres humanos, falhos, pecadores, e incorremos em pecados novamente. E aí, a Santa Ceia, ela tem também, representado pelo lava-pés, esse significado de purificação novamente, para seguirmos na nossa jornada cristã. Alguma colocação a respeito da Santa Ceia? Muito bem. Então, seguindo com a nossa apresentação, o que Cristo falou sobre o casamento? É mais uma tradição bíblica, né? Em Mateus 19, verso 4, nós temos o seguinte: então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então, o casamento foi instituído lá no Jardim do Éden. Lembra? A gente já comentou isso. Antes do pecado, foram estabelecidas duas instituições. Alguém gostaria de recordar quais são essas duas instituições? Quem lembra? Antes da queda de Adão e Eva, Deus estabeleceu, né, duas grandes instituições, que foi o sábado, ali no 7º dia, onde ele separou, santificou e abençoou aquele dia, e também a instituição do casamento, quando ele une Adão a Eva. Então, esses dois pontos, podem ter certeza, são ali pilares da nossa crença cristã, e são também pilares que estão sendo atacados de maneira muito direta e enfática. Leia-se a guarda do sábado, que pouquíssimas pessoas praticam, muitos sequer conhecem, porque o inimigo ele desvirtua, infelizmente, para que nós nem nos acheguemos à Bíblia. Quantas vezes eu vi pessoas que comentavam comigo: mas eu ia para a igreja, não, nem leva a Bíblia, porque muitas vezes são não estimuladas a ler e conhecer a Bíblia. E não precisa falar muito sobre a instituição do casamento, onde hoje há países aí que a pessoa pode até se casar, sabemos que é o casamento civil, né? É o contrato, digamos assim, mas é um ataque à instituição da família, que se origina no casal. Pessoas podem se casar até com seu cachorro hoje em dia. A gente vê um fomento, né, um estímulo das questões de identidade de gênero. E aqui eu reforço que não há qualquer forma de preconceito em relação a opções, né, sexuais, etc., das pessoas, mas, biblicamente, aqui na cosmovisão bíblica, Deus instituiu o casamento. Homem e mulher. Qualquer coisa diferente disso não está sendo segundo a vontade de Deus. Então, essas duas instituições, elas estão sendo atacadas sobremaneira. Algum comentário, alguma pergunta? E essa imagem nos mostra exatamente o primeiro milagre que Cristo
executou, que ele fez, né? Ali após ele voltar do deserto, após ser tentado, os 40 dias, 40 noites que ele passou no deserto, e ele transforma água em vinho, e aqui mais uma vez o puro suco da uva, ali exatamente numa festa de casamento. Então, uma instituição extremamente importante, uma instituição, né, uma tradição muito importante para os dias atuais também. E aqui a gente tem ainda alguns pontos interessantes. Ó. Que funções Jesus designou para os discípulos? Marcos 3,14. Ó. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar e pregar. Então aqui a gente observa que algumas pessoas são selecionadas para o ministério sacerdotal e elas passam por um processo de unção. Lembram quando eu li não faz muito tempo o livro, os 2 livros dos reis, né? Primeiro Reis e Segundo Reis, e ali Samuel, ele unge com óleo Saul e o torna rei, né? E ali é um processo, um ritual, no caso, que havia, onde havia o procedimento da unção. E aqui nós temos, nesse mesmo contexto, né, são sinônimas as palavras, a ordenação. Então, um pastor adventista, ele, num determinado momento, ele é ordenado àquela função. É interessante, eu sempre fui muito curioso em saber, até quando o pastor Edson lembra bastante, que eu ficava perguntando várias coisas, né, pastor? Quando o senhor estava ali me dando os estudos, eu falei, mas como que é para ser pastor? Como que é essa coisa do salário do pastor? Como que é o dízimo? Onde é que a igreja, Aí a gente foi lá na associação, eu conheci o setor lá da tesouraria, eu era meio, assim, preocupado, um pé atrás, né? Porque a gente vê pessoas, e acontece, né? A gente vê igrejas pequeninas, que ela é conduzida por uma determinada pessoa que não teve o seu ordenamento pastoral. Ela simplesmente acredita que conhece bem a Bíblia e decide abrir uma igreja e ela própria pastorear ali. E a gente observa que o nosso Deus é um Deus organizado. É interessante ver que a nossa igreja, e outras também, né, tem um procedimento, e eu fiquei muito satisfeito ao saber que um pastor da igreja adventista, ele obrigatoriamente, ele tem que cursar teologia, e esse é um curso de 4 anos. E depois dali, ele é ordenado? Não. Quando eu me formo, a gente passa 5 anos para se tornar oficial de carreira combatente do Exército, e eu passo depois por um estágio, uma espécie de estágio, né? Que nós somos aspirantes a oficial. A gente se forma, tem lá festa, formatura e tudo, aí nós vamos trabalhar, e eu não sou oficial ainda, eu sou aspirante oficial, e nós ficamos nessa condição por 8 meses, aproximadamente. Após 8 meses, aí nós somos promovidos a segundo tenente, que é o primeiro posto do oficialato, e ali a gente faz um juramento à bandeira ao posto de oficial, tem lá a cerimônia, né? E o pastor, especificamente da igreja adventista, vocês acham que ele passa quanto tempo no estágio probatório deles? 8 meses? 1 ano? Talvez 2? Não. O pastor Edson está ali apontando ali. São 4 anos. Então, um pastor adventista, para ele ser ordenado, ele tem 4 anos na faculdade, né, cursando teologia, e tem mais 4 anos de experiência prática, e se ele, nesse período, mostrar que realmente é vocacionado, teve o chamado de Deus para ser um sacerdote, um levita, digamos assim, ele é, naquele momento, ordenado. Então, essa é mais uma tradição bíblica presente, existente na Bíblia. Alguma pergunta sobre esse tema? Muito bem. Então, nos encaminhando aqui já para o final, nós temos uma pergunta, né? Qual é o conselho de Tiago? Tiago 5,14. Ele fala o seguinte, ó. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor.
Então, aqui nós temos mais uma tradição. Jesus, ele curava os enfermos. E a Bíblia nos orienta que sim, podemos fazer esse ritual da unção dos enfermos. Então, quando alguém está passando por uma dificuldade, essa imagem representa bem, sobretudo problemas de saúde, é muito comum, né? Então, a pessoa interessada, ela pode falar com a liderança da igreja, os anciãos ali, o pastor, e pode ser esses anciãos, pastores, os diáconos, né? Que são ali os cargos, digamos assim, né? Que tem essa função. Se a gente estuda na Bíblia, vai ver que os diáconos tinham essa prerrogativa também de orar pelos enfermos, a imposição de mãos, que é outra coisa interessante, presente na Bíblia. Então, é mais um ritual que existe ali, onde as pessoas se reúnem ali, fazem uma oração específica, uma petição ali para a cura daquela pessoa, né? E ali também existe esse procedimento da unção de realmente, utilizando um óleo refinado, ali molhar os dedos e azeite. ali na terra o azeite, o azeite de oliva, não é isso, pastor? E colocar ali na testa da pessoa e pedir pela intercessão ali divina na cura daquela pessoa. Tá certo? Então, esse é mais um ritual existente. Bom, e a decisão que nos é convidado a tomar é o seguinte: após compreender melhor essas ordenanças e as cerimônias ensinadas na Bíblia, nós desejamos, pela graça de Cristo, vivenciá-las em minha experiência religiosa. Olha só, se vocês observarem, a nossa história de vida, ela é sequenciada por estas tradições, por esses rituais. Nós nascemos, e aí é um ritual previsto na Bíblia, a dedicação daquela criança. Depois nós somos influenciados pelo Espírito Santo e nos batizamos ali, depois de algum tempo, quando conhecemos a verdade bíblica. E aqui tem a questão da idade. Então, uma criança de 2 anos de idade, ela não tem condições de se batizar. Já estudamos isso. E ali, após isso, nos tornamos adultos. Via de regra, as pessoas se unem e se casam. Outro ritual, né? E ali também, uma pessoa que tem o chamado, ela pode ser ordenada ali em algum ministério, no caso o pastor, mas mesmo os anciãos, tanto o ancião, pastor, se não me engano, os diáconos também, eles são ordenados, né? Então, é um procedimento que acontece. E ali também a gente passa sempre pelos momentos, sobretudo na idade mais avançada, a pessoa vai ter um momento de estar enferma, e ali vai ter também a presença das pessoas, dos líderes da igreja, para ungir aquela pessoa e pedir pela sua saúde. Então, toda a nossa vida, ela vai estar marcada por estas cerimônias, estes rituais tão importantes que existem, né? Estão presentes na Bíblia para nos direcionar. Pastor, esse é o tema de hoje. Fico muito feliz de ter essas pessoas aqui conosco. Concluímos 18 estudos. Se fizerem uma conta básica aí, foram aproximadamente 4 meses e meio nós nos reunimos aqui. Mas, pastor, é isso aí. A gente estudou 18 temas bíblicos, cada um deles muito importante para o nosso crescimento espiritual, conhecer a Bíblia. A Bíblia nos fala em João 5,39, né? Examinai as Escrituras, porque ali nelas estão a nossa salvação está ali. E a gente sabe que aquele texto, na verdade, é Jesus repreendendo os fariseus, mas ali é uma verdade, de fato, e Jesus confirma isso, né, nos versos seguintes. E, de fato, a nossa salvação se encontra ali na Bíblia. Porém, isso é fundamental que façamos, que nos dediquemos à leitura, ao estudo da Bíblia. E aí eu reforço, se você ainda não é batizado ou não conhece essas verdades todas que estudamos aqui, não espere estar pronto para se batizar.
Não, tem pessoas que falam isso, não, mas é porque eu não estou pronto para me batizar. Olha, Deus, ele não aceita todo mundo. Ele recebe todo mundo. Do jeito que você está, com seus pecados, às vezes a pessoa comete pecados de toda ordem, mas Deus aceita você. Agora, pode ter certeza, lá em Mateus 16:16, se não me engano, diz, aquele que crê e for batizado será salvo. Porque se você crê, se você permitir ser batizado, o processo de santificação ele começa. Em síntese, não se preocupem se você não está pronto para se batizar. Deus não quer pessoas perfeitas, pelo contrário. Nesse mesmo texto que eu li hoje com o meu filho, com o Danielzinho, lá Jesus ele repreende o discípulo e fala assim, aqui com minhas palavras, né? Eu vim, foi pelos pecadores, não foi para os fariseus que teoricamente estavam fazendo tudo certinho, não. Jesus ele morreu na cruz para salvar a mim, a você, independente do que você fez ou está fazendo. Mas se você se colocar na mão de Deus, se você aceitar o batismo e a vontade dele, você vai ser transformado. E aí nós, por fim, estaremos entre aqueles que permanecerão em pé no dia do retorno de Cristo, que está próximo. Esse é o grande alerta. Apocalipse 14, a gente vê ali as mensagens angélicas desse alerta tão importante, e esse é o objetivo do ID, é o objetivo desse grupo de estudo, que nós realmente proclamemos essa necessidade premente de nos convertermos, voltarmos nossa face para Deus, porque Jesus em breve virá. Para todos a fechar os olhos e vamos falar com o nosso Deus. Santo, 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 eterno Deus, maravilhoso e bondoso Pai, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu nome, Senhor. Eu te agradeço, Pai, bastante neste momento, porque o Senhor é um Deus de amor, é um Deus criador, é um Deus que tem nos sustentado e nos mantido até aqui. E ao longo desses 4 meses e meio, tivemos aqui reunindo uma vez por semana para estudar a tua palavra. Ó Senhor, eu te agradeço porque eu sinto que o teu Santo Espírito tem nos direcionado, que as pessoas têm compreendido esses temas e têm percebido o quão importante é, Pai, que nos coloquemos em tuas mãos, para que o Senhor nos guie, nos dirija e que nos faça tomar as escolhas certas, Pai, segundo a tua vontade. Ó Paizinho querido, de maneira especial eu peço que derrame porção dobrada do teu Espírito em cada uma das pessoas aqui presentes. Eu peço também, Senhor, que as famílias que eles representam também sejam abençoadas, os esposos, as esposas, filhos, enfim, Pai, que o Senhor nos abençoe poderosamente, porque queremos fazer a tua vontade aqui na terra. Paizinho querido, peço perdão por nossos pecados, somos seres humanos falhos, é bem verdade, mas nós sabemos que temos o perdão em Ti, Pai. Então, nos perdoa, Senhor, e nos dá, Pai, uma semana na Tua presença, nos guiando e nos dirigindo. É o que eu te peço e já agradeço, e é no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.